de um problema. Volto a citar Zizek: mais do que uma solução para os problemas com que hoje nos confrontamos, o comunismo é ele próprio o nome de um problema. Um nome para a árdua tarefa que consiste em libertarmos-nos do quadro contingente da estrutura estatal mercantil. Acabou aqui a citação. Tarefa essa para a qual não há solução pré-estabelecida, fórmula pronta a aplicar. Ao comunismo solução dos séculos XIX e XX, sucede, pois, o comunismo hipótese, a hipótese comunista na expressão de Badiou, como forma contemporânea de apresentação da ideia de Marx. Por um lado, a exasperação dos antagonismos estruturais do capitalismo faz cada vez mais urgente, mais atual, a reapresentação teórica e política dessa ideia da alternativa comunista. Mas, por outro, o comunismo, em vez de poder apresentar-se como uma ideia messiânica em trânsito necessário para a sua realização, propõe-se agora como uma hipótese contingente, como ideia do impossível, da impossibilidade a fazer sobrevir, a possibilitar e a realizar, ou seja, como um problema sem solução antecipável. Precisamente este problema. Como sair de um sistema, capitalismo, sem saída, sem exterior, porquanto procedendo por integração das próprias revoltas e de todos os movimentos de exteriorização nas suas regras de funcionamento axiomática, como diz Deleuze, como revolucionar um sistema cujo princípio mesmo é a permanente autorrevolução. Mas se, como dissemos, e como diz Zizek, tudo depende de nós, do nosso voluntarismo, se não há grande outro emancipador pelo qual esperar, é exatamente porque a história não é necessidade, mas radical contingência. Não há necessidade histórica. A história é, por essência, contingente, processo aberto. O que não significa, todavia, para Zizek, abandonar a perspectiva dialética desse processo, mas, em vez disso, contrapor a boa à má dialética, ou seja, repor Hegel contra Marx. Ou seja, fundar a reformulação da ideia comunista menos no marxismo do que no hegelianismo. Zizek, comunista, afirma-se mais hegeliano do que marxista. Ora, como entender esta aparente bizarria do filósofo? Não sei se prossigo, professor. Fukuyama... Vou quiser o paro. Fukuyama invocava já Hegel contra Marx, o triunfo histórico do idealismo dialético de Hegel sobre a dialética materialista de Marx, e anunciava, na sequência do colapso do comunismo realmente existente, a vinda do fim da história hegeliano na forma do capitalismo democrático universal. Zizek concorda que o futuro será deveras hegeliano, só que muito mais radicalmente do que Fukuyama o pensa. O Hegel de Fukuyama é o Hegel tradicional, conservador, arauto filosófico da efetuação final necessária do sentido da história numa pós-história em que a particularidade de cada Estado ou espírito de um povo concorre para a realização de um universal como ordem racional mundial. Essa particularidade já nada mais sendo, portanto, do que a expressão de facto de um Estado liberal universal do direito. Ora, afirma Zizek, há um outro Hegel, uma outra leitura antitradicionalista possível da filosofia de Hegel. Uma leitura na qual o idealismo hegeliano, contra a clássica imagem dessa filosofia, se revela, paradoxalmente, num certo sentido decisivo, mais materialista do que o materialismo anti-hegeliano de Marx. Materialismo esse, que, pelo seu lado, no seu conceito historicista de uma necessidade objetiva, motriz do curso histórico, de certo modo, se revela mais idealista do que o idealismo de Hegel. Não se trata de negar a existência da necessidade e até mesmo de uma teleologia na visão hegeliana da história, mas de mostrar que essa necessidade não tem a determinância que lhe atribui a leitura clássica de Hegel, por exemplo, a leitura de Hippolyte e de Cogère em França, e que essa teleologia não vem antes,
como um movimento necessário do espírito na história, mas, pelo contrário, depois, sempre constituída ou reconstituída a partir do presente. Para este inesperado Hegel gigekiano, não é a contingência que é função da necessidade da história, mas o inverso. É a necessidade que decorre por retroação, por alteração do passado, do contingente. A contingência não seria, pois, afirmada como mera exterioridade da ideia, só para ser ultrapassada na sua imanente necessidade, na interioridade da ideia que se realiza através dessa exteriorização. Ela, a contingência, antes seria o que se afirma de si e por si, e que, ao afirmar-se, cria retroativamente o seu nexo de necessidade, o seu reencadeamento lógico, entre aspas, com contingências passadas, modificando